Hoje você vai descobrir o que está por trás de um ato aparentemente simples como o da amamentação. Afinal, junto com o leite materno, o bebê recebe saúde, carinho e muita proteção. Para aumentar ainda mais o orgulho de ser brasileiro, você vai saber também por que somos os campeões mundiais de bancos de leite humano. Desvendando a magia do ato de amamentar, o Canal Saúde hoje vai conversar com João Aprígio de Almeida, coordenador do programa Banco de Leite do Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz. João, é isso mesmo? Nós somos os campeões mundiais de banco de leite? É isso mesmo, com muito orgulho, né? Nós conseguimos construir no Brasil a maior e a mais complexa rede de bancos de leite humano do mundo. Vale dizer que é um processo de construção coletiva, é uma iniciativa conjunta, coordenada pela área de saúde da criança do Ministério da Saúde da Fiocruz, e que agrega aí um exército de abnegados que lutam em favor do aleitamento materno no Brasil e dos bancos de leite humano. A gente vai falar sobre esse exército aqui no decorrer do programa. E está conosco também Ana Gorete Maranhão, coordenadora da Saúde da Criança do Ministério da Saúde. Ana, você é pediatra e trocou o consultório pela política de saúde. Eu queria saber por que isso aconteceu e se valeu a pena. Claro que valeu. Foi um desafio muito grande você deixar de estar trabalhando com consultório, né? Para você estar trabalhando, na verdade, com mais de 17 milhões de crianças menores de 5 anos, que é o nosso alvo no Programa de Assistência à Saúde da Criança. Ou seja, é cada dia mais gratificante você estar podendo ajudar a todas essas crianças e a estar apoiando os estados. E mesmo porque também a gente vem notando grandes avanços nessa área, né? O Brasil está evoluindo bastante em termos de saúde da criança, né? Ah, sim, é só a gente pegar os últimos indicadores: redução da mortalidade infantil, aumento da prevalência do aleitamento materno, redução da desnutrição, a erradicação da poliomielite, aumento das coberturas vacinais. Parabéns para todo o Brasil nesse sentido. Nossa outra convidada é Maria Auxiliadora Mendes Gomes, pesquisadora do IFF. Maria, você já trabalhou em centros de saúde diretamente com as mães. Você percebe nas mães a consciência da importância da amamentação? Sim, nas últimas décadas, nos últimos anos, a gente percebe que a informação sobre a importância da amamentação gera, na maciça maioria das mulheres brasileiras, o desejo de amamentar, o ímpeto de amamentar, né? Algumas questões precisam estar mais trabalhadas, essas mulheres precisam ter algum mais apoio para prolongar esse tempo de amamentação, mas eu não duvido de que a mulher brasileira hoje sabe o quanto isso é importante para ela e para o seu bebê. Aqui convidamos também Sônia Salviano, membro da Comissão Nacional de Bancos de Leite do Ministério da Saúde. Sônia, você também, além de pediatra, tem 2 filhas, né? Queria saber como foi a sua experiência com a amamentação. Eu tive a felicidade de concluir o meu curso e entrar na vida profissional bem na época de todo o movimento brasileiro de resgate da amamentação. Eu tive 2 experiências muito bem sucedidas. Eu amamentei minhas 2 filhas exclusivamente no peito, sem água, sem chá, sem nenhum outro alimento, até os 6 meses de idade. E amamentei a minha primeira filha quando ainda estava grávida da segunda. Então foi uma experiência muito boa, foi muito gratificante. Apesar do trabalho, né, na época em que nasceu a minha primeira, a licença maternidade era de 84 dias, quer dizer, com pouco mais de 2 meses, eu retornei ao trabalho, trabalhando em 4 hospitais e consegui compatibilizar o trabalho com a amamentação exclusiva. Foi uma experiência muito boa. Essa licença hoje em dia é maior, essa licença maternidade? Hoje é maior, é uma licença de 120 dias. Ok. Na mitologia, na Bíblia e na carta de Pero Vaz de Caminha, a amamentação é um ato tão importante que aparece em quase toda a história da humanidade. A história do homem está repleta de episódios sobre a amamentação. A importância foi reconhecida inclusive na Bíblia. Nela está escrito: Eu vos alimentei com leite, não com algo para comer, pois não éreis ainda bastante fortes. Na mitologia, Rômulo e Remo, os gêmeos fundadores de Roma, foram amamentados por uma loba. E Zeus teria sido alimentado por uma cabra. Os egípcios e hebreus amamentavam os filhos até os 3 anos de idade. Na Idade Média, o ato de amamentar os bebês foi mudado ainda mais. Textos médicos passaram a recomendar o desmame cada vez mais cedo, apesar da taxa de mortalidade crescer assustadoramente. Enquanto isso, as índias mantinham o costume de amamentar no peito. Elas, por sinal, fizeram parte do primeiro relato sobre amamentação no Brasil.
Na carta ao rei de Portugal, Pero Vaz de Caminha diz que as índias ficavam com uma menina ou um menino ao colo atado aos peitos. Naquela época, na Europa, os hábitos já eram bem diferentes. Amamentar era considerado impróprio para o mundo civilizado. Era um ato indigno para uma dama. Camponesas na Europa e índios e escravos no Brasil eram usados como amas de leite. Por volta de 1870, surge o leite em pó, que passa a ser oferecido como o melhor alimento para o bebê. Após a Segunda Guerra Mundial, os países desenvolvidos viram a prática da amamentação ser deixada de lado por economia de tempo, praticidade, porque a mulher estava entrando no mercado de trabalho, e preservação da estética feminina. Na verdade, os motivos eram econômicos. A mamadeira passa a conquistar cada vez mais espaço. A gente vê, então, na matéria, de que a amamentação é um ato sempre presente, né? A gente pode dizer que é uma coisa instintiva do ser humano, essa relação do bebê com o seio da mãe? Olha, essa abordagem de ser instintiva, né, se ela fosse simplesmente... Então, ela é também instintiva, né? Ela parte do instinto. Ela né? parte do instinto, ela é inata, ela está lá, está presente. Mas, na realidade, a gente tem que entender que o ser humano faz parte de uma espécie de mamífero facultativo, né? Talvez, dentre as espécies de mamífero, o ser humano seja o único mamífero que opta ou não pela amamentação. E aí entra uma questão fundamental, que é a cultura, né? A cultura, a partir da cultura, nascem outros interesses, inclusive os econômicos, como a matéria pontuou muito bem. E aí você vê que isso pode ir mudando até numa mesma época você tinha na Europa o desmame, né, por essas questões, e aqui no Brasil descoberto as índias com a amamentação cada vez mais presente. Né? E aí os determinantes oscilam, né? Quer dizer, a própria história da medicina. A medicina é muito interessante, o movimento da medicina está em torno da amamentação o tempo inteiro. A medicina, como a matéria coloca, quando ela sai dos porões, quando ela sai dos bastidores da sociedade, ela faz isso com o auxílio da amamentação, com a valorização da amamentação. E curiosamente, mais adiante, quando Pasteur descobre o micróbio, né, que o homem começou a procurar micróbio em tudo quanto era canto, encontrou micróbio no leite de vaca e viu que se fervesse o leite de vaca matava o micróbio, começou a conservar leite de vaca fervido e começou a distribuir. Houve uma grande relação de reciprocidade com a indústria e a própria medicina abandonou o aleitamento materno e migra para os leites industrializados. Então a história ela é cíclica, ela se repete, né? Os historiadores dizem que até que segue uma curva de Gauss e a gente está aí hoje num outro ponto da curva de Gauss. Agora, João, eu acho que isso que você está falando ele é muito bem retratado pelos números, né? Porque quando você pega e você avalia, né, os dados de aleitamento materno do país com a produção de fórmulas infantis pelas indústrias, você vê que o maior pico da produção de fórmulas infantis, em meados da década de 70, ele também coincide com o menor número de crianças amamentadas, né? A partir do momento que a gente consegue introduzir no Brasil a questão do código que regulamenta toda a parte de produção e marketing, né, de produtos infantis, bicos, chupetas, mamadeiras e leites, você vê que agora, onde você tem um maior aumento do aleitamento materno, é quando você tem a menor produção de fórmulas infantis. Você vê como essa coisa realmente... O bebê acabou sendo transformado num consumidor também. Claro, né? claro. E muito bem lembrado, quer dizer, pegando um gancho nessa sua fala e juntando com a colocação inicial de Sônia, né, a gente observa o quê? Que isso tem implicações muito significativas na questão de introjeção de valores culturais novos. Como você pontuou e Sônia disse, quando eu comecei eu peguei uma fase áurea e a partir daí o que Sônia, por exemplo, podia estar colocando para a gente a respeito da importância disso em Brasília, onde você tem os hospitais de Brasília, hospitais amigos da criança, os bancos de leite coletando aí quase 20 mil litros de leite humano por ano, não se abre. Sônia pode falar disso um pouquinho. E também falar dessa questão que é importante ainda para a gente ver nesse bloco, dessa entrada da mulher no mercado de trabalho, de como fica essa mulher, né, premida pela necessidade de trabalhar e também pelo desejo de amamentar esse bebê, né? Na verdade, a introdução da mulher no mercado de trabalho foi um impedimento, né, entre aspas, para a prática da amamentação.
Esse impedimento, eu creio que tem muito a ver com a falta de orientação ou despreparo mesmo dos profissionais que estão orientando essas mulheres. Quer dizer, até hoje, a maioria acha que retornar ao trabalho não é compatível com a manutenção da amamentação exclusiva, quando, na verdade, se ela for orientada e apoiada, ela pode, independente da jornada de trabalho, permanecer alimentando o filho dela só com leite. Quer dizer, basta que ela saiba como retirar esse leite, como guardar e como ofertar para a criança. Porque muitos dos bebês deixam de mamar o peito também porque são alimentados com mamadeiras, né? E as mamadeiras, elas levam, assim como as chupetas, aos bebês, quer dizer, modifica a forma de mamada no peito, fazendo com que eles abandonem a mamada. Mas isso que você está colocando, então, precisa realmente de uma informação, especialmente dos locais de trabalho, né, que tenham essa compreensão dessa necessidade, né? Mas eu queria entender exatamente como seria isso. Essa mãe retiraria o leite para deixar para o bebê ou seria levando o bebê para o local de trabalho? Ela tem várias opções, ela pode levar o bebê para o mercado de trabalho, a legislação garante, né, que as empresas que empregam mais de 30 mulheres em idade fértil, que elas se organizem para favorecerem espaços para que esta mulher leve o filho, né? São creches, né, para acolher nessas crianças. Ela pode levar para o local de trabalho, para uma creche próxima, ou pode deixar em casa mesmo o filho, né, onde ela, dias antes do retorno, pode começar a retirar o leite do peito, de preferência retirar esse leite com a mão, né, através da ordenha manual. Ela deve guardar esse leite, congelar de preferência, né? E no momento da alimentação, o leite sai do congelador, ele é degelado em banho-maria, em água quente, né? Para aquecer apenas o leite e ofertar ao bebê no copo ou na colher. Mas olha, eu queria chamar a atenção... Antes da sua atenção, eu vou fazer uma pequena pausa, a gente volta com você no próximo bloco, onde a gente vai conhecer as amigas do peito e vai saber também os perigos do uso do leite em pó. Não sai daí, a gente volta já. O Canal Saúde está de volta conversando sobre a importância da amamentação com João Aprígio de Almeida, Maria Auxiliadora Mendes Gomes, Ana Gorete Maranhão e Sônia Salviano. E Ana Gorete, eu te interrompi no bloco anterior, por favor. Não, eu só queria chamar a atenção, assim, essa questão da creche, né? Isso seria o ideal. A gente sabe que hoje a disponibilidade de creche no país ela é muito pequena e principalmente para as classes sociais menos abastadas, que são as que mais precisam, porque são as mulheres que têm que largar, que têm que trabalhar o dia inteiro na jornada de trabalho. Então, assim, a gente precisa muito da compreensão dos patrões, né? Dos donos de empresas. A gente já tem exemplos no país de empresas que têm todo um trabalho de orientação, assim, de facilitação para que essas mães possam estar levando seus bebês quando não tem creche ou mesmo então, liberando. Deixa eu te complicar um pouquinho mais essa questão. Por isso você está falando em trabalhos oficializados, formais, digamos, né? E a gente percebe que o mercado informal de trabalho está cada vez aumentando mais. Como se resolver essa equação aí? Não, eu estou falando inclusive de um problema que para nós é muito importante, da própria, por exemplo, aquela pessoa que trabalha como empregada doméstica, que tem que sair para trabalhar passa o dia inteiro fora de casa. E aonde vai deixar os seus bebês. Então, assim, a compreensão dessas famílias ela é muito importante. Gorete, mas eu creio que isso tem muito a ver com o preparo da mulher para a amamentação. Quer dizer, muitas não buscam, né, do patrão esse direito, entre aspas, de levar o filho também para a casa onde trabalha, para a loja onde trabalha. Hoje, nós que assistimos mulheres nesta fase, a gente trabalha com a lógica de orientá-las, né, quanto a esta possibilidade e de orientar também o patrão. Quando isso acontece, quer dizer, são muitas as mulheres de Brasília hoje que conseguem espaços nos locais onde trabalham para levarem os filhos. Quer dizer, eu acho que a mulher precisa buscar mais este direito dela. E para que ela busque, ela precisa entender que é possível continuar a amamentação exclusiva. Deixa eu pôr um pouquinho de lenha na fogueira, né? Na verdade, assim, a gente comentou um pouco esses aspectos históricos, né? O boom do leite industrial, mas mesmo antes disso, as amas eram utilizadas pelas damas que achavam impróprio, enfim.
Uma coisa, então, a gente precisa também pensar, os dados da amamentação, pelo menos aqui no estado do Rio, mostram que o desmame, a introdução de outros alimentos, ela é muito precoce, né? A gente está numa etapa de aumento da amamentação. As atrizes hoje na televisão amamentam seus bebês, né? Fazem propaganda, assim, eu estou muito otimista em relação aos frutos desse trabalho. Mas ainda a gente tem problemas, eu disse, a mulher brasileira ela está disposta a amamentar, mas aí surgem várias questões. Uma delas é essa que a gente está debatendo, a questão do trabalho, né? E acho que Sônia, Ana tem toda a razão quando diz assim, alternativas têm que ser pensadas, mas essas alternativas também têm que ser trabalhadas bem antes, ainda durante a gravidez, quer dizer, é toda uma programação para amamentar, né? Interna na família Interna e externa na no trabalho família, também, né? assim, o apoio do companheiro é hoje, né, na minha avaliação, assim, um elemento fundamental, né? O apoio da mãe, como a gente chama, né, da avó, do bebê, quer dizer, esse contexto familiar, programando a amamentação e esse contexto social, da rede social de apoio. Ou seja, a grande questão que a gente tem aí que considerar que a amamentação não pode ser vista como uma responsabilidade exclusiva do setor saúde. E que, na realidade, a dimensão cultural ela é extremamente importante. Não é se eximir de responsabilidade, não, muito pelo contrário. Porque existem questões outras permeando por essa nossa discussão aqui que a gente poderia trazer à baila. A questão de amamentação e mundo de circunstâncias pós-modernas serem duas coisas incompatíveis começa lá na década de 40 como um dos mais importantes alicerces do marketing da indústria de leite. Isso é importante porque a gente vê que a economia está sempre por trás, incentivando o oposto que a gente está colocando aqui como ideal, mais do que tudo, virou isso aí uma opção mercadológica interessante. É importante se dizer, por exemplo, que o Brasil perdia nos 4 últimos anos a bagatela de 540 milhões de dólares por ano, fato esse que foi revertido com as ações de aleitamento, em função do desmame precoce. Esse é o tamanho do espaço que se tem do negócio amamentação versus desmame no Brasil. Agora, João, é justo a gente dizer que o Brasil caminhou muito com a questão das indústrias, né? Tanto é que ano passado, quando o próprio Ministério da Saúde brigou na Assembleia Mundial da Saúde para estender o prazo do aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida, e que teve toda aquela briga com as indústrias de outros países, aquela resistência dos próprios países, a gente no Brasil, depois da introdução do código, essas empresas, elas já vinham de alguma forma obedecendo à questão do aleitamento materno exclusivo, né? Sem dúvida, os ganhos são, assim, estão aí e a gente não tem como abrir mão deles, nem devemos nos contrapor a esses ganhos. Mas tem uma perspectiva histórica que ela é fundamental, e essa aí eu acho que é o grande desafio na própria formulação, Ana, das políticas públicas. Nós temos um estudo, Maria sabe muito bem disso, onde nós fomos verificar por que as mulheres não realizam a amamentação dos seus filhos até a data preconizada, que é o 6º mês de vida. Na realidade, na época nós trabalhávamos com 4 meses, quando fizemos esse estudo. Nosso pressuposto, quando nós fomos para campo, era encontrar que a grande maioria das mulheres não amamentavam por questões de mercado de trabalho. 77,9% das mulheres alegam não realizar a amamentação por acreditar que tem leite fraco, pouco leite ou que o leite secou. Aí entram mas então a gente entra esses mitos e aí, que a gente vê, não são mitos, reforçados por essa economia, por esse mercado. Por uma questão de cultura, por uma questão de lei de mercado e por uma questão de interesse. E por uma prática inadequada ainda dos profissionais. Sabe quem constrói o mito leite fraco? O mito leite fraco é construído lá em 1830 pela medicina brasileira no seu nascedor, aqui numa forma do movimento higienista. Que ele passa a dizer para uma mulher europeia de elite que vem colonizar esse país e aqui fica, né, dizer assim, olha, toda mulher é capaz de produzir leite. A gata amamenta o gatinho, a cadela amamenta o cachorrinho, a vaca amamenta o bezerrinho, você vai amamentar seu filho, bota no peito que o leite vai jorrar. Ela foi para casa, botou no peito, não jorrou, voltou, bota no peito, jorra, bota no peito. Aí a mulher fez a última coisa que podia fazer, questionou o saber médico. O leite não saiu. Aí o que o médico disse para essa mulher lá em 1800? Infelizmente, um grande número de mulheres assim como você padece do novo mal do século, a síndrome do leite fraco, do pouco leite, daqui a pouco seu leite vai secar. Chama uma de leite de volta. Chama de leite ou então assim, isso cai com uma forma muito contundente, né, naquela pergunta sua inicial, né? É natural, é instintivo ou não, né? Então, a gente o tempo todo também não pode esquecer dessa questão da singularidade da mulher, do seu momento no pós-parto, né? E aí, algumas coisas vão cair de uma forma muito avassaladora sobre ela, né? É um momento delicado, é um momento novo, é uma relação nova que se estabelece com o bebê
E aí, a insegurança e a fragilidade podem ser um pano de fundo para esse discurso. Né? E é essa relação com o bebê que a gente agora vai ver como é importante também a questão da amamentação. O leite materno não gasta energia, não polui, não precisa de embalagem e nem de transporte. Não custa nada e está prontinho para ser consumido. Bem diferente do leite em pó, que além de dar todo esse trabalho, precisa de cuidados especiais de preparo. A água usada para dissolver o leite tem que ser filtrada ou fervida e a mamadeira devidamente esterilizada. Caso contrário, pode provocar diarreias e até a morte do bebê. Já o leite do seio protege os bebês de doenças, contém todos os elementos na quantidade certa para o desenvolvimento da criança e chega a ter mais de 170 fatores de proteção imunológica. Ele promove a produção de anticorpos. Enquanto eu puder, tiver leite e ela for pegando, eu vou dar o máximo. Isso sem falar no maior vínculo entre mãe e filho. Primeiro o olhar dela, né? Essa coisa olho no olho, um momento de silêncio, uma coisa muito íntima, a amamentação. E o primeiro que a necessidade mesmo de você saber que tem que alimentar e que aquele alimento é o melhor que tem, né? Então, além desse lado todo, né, da informação, o carinho, o laço afetivo que se cria na alimentação é indescritível. Para a mãe, as vantagens também são grandes. O ato de amamentar previne a osteoporose, o câncer de mama e do ovário e ajuda a reduzir o sangramento pós-parto. Daí a importância da amamentação a todas as crianças, principalmente em regiões mais carentes. Mas algumas mulheres acabam desistindo de amamentar os filhos por falta de informação. O grupo Amigas do Peito, que existe há 20 anos, orienta as mães que têm dúvidas sobre como amamentar os filhos. No telefone, que são as emergências, assim, basicamente eu não tenho leite, ou então meu peito está doendo, estou com muita dor para amamentar, ou o neném chora muito. Até quando elas devem amamentar os seus filhos, né? Até 6 meses? Mais de 6 meses? Menos? Será que esse leite depois de 6 meses também tem o mesmo valor nutritivo, né, que antes? Então essas são as dúvidas assim maiores. As dúvidas são tiradas pelo Disque Amamentação, no telefone 2285-7779, aqui no Rio de Janeiro. As Amigas do Peito preparam livros e material pedagógico para o que elas chamam de cultura do leite, fazer com que as crianças cresçam sabendo da importância da amamentação e, assim, crescer e amamentar os filhos naturalmente. Bom, então vamos às respostas. Até quando o bebê deve ser amamentado exclusivamente com leite materno e esse leite materno continua sempre com a mesma qualidade? O bebê deve mamar só no peito até os 6 meses de idade e continuar mamando no peito, comendo a comida de casa, a comida da família, até 2 anos de idade ou mais. O leite do peito, após os 6 meses, ele continua garantindo defesa para a criança, continua nutrindo, continua suprindo, né, a necessidade de várias vitaminas. Esse tempo todo essa proteção vai sendo construída nesse contato, né, nessa relação e nesse leite que vai sendo sugado, né? A mãe vai produzindo um leite, né, com fatores de proteção, por exemplo, baseado em toda a defesa que ela acumulou até aquela época de ganhar o bebê e de amamentar, né? Ok, aí a gente queria falar essa questão do desmame que foi colocado. Você falou aqui no prejuízo financeiro que esse desmame dá. E a gente viu através da matéria que esse prejuízo é muito mais que financeiro, né? Esse prejuízo é psicológico, é emocional, é social de uma maneira muito grande. Eu acho que a gente pode falar nesse prejuízo fazendo um gancho com o final da fala da Sônia ali, de uma forma interessante, porque a amamentação, ela se insere numa dimensão muito maior, que é a própria dimensão da perspectiva da ecologia do desenvolvimento humano. Por exemplo, hoje em dia a gente pensa muito em desnutrição, diarreia, etc. E tal. Um grande problema hoje do mundo desenvolvido, das comunidades urbanas, dos países desenvolvidos, um grande problema de saúde pública é a obesidade. E a obesidade, ela está mais do que evidente que ela guarda algumas relações diretas com o hábito de vida e etc. Né? O que o aleitamento materno tem a ver com isso? Além da questão da oferta adequada de nutrientes ao bebê na fase mais importante para a formação do número de células adiposas, tem a questão da construção do hábito alimentar. Quer dizer, os trabalhos mais recentes mostram que o ser humano, o hábito alimentar depende de uma matriz ensino-aprendizagem.
uma das coisas mais importantes nessa matriz é que o ser humano tem que aprender a regular a ingesta. E o aleitamento materno dá essa oportunidade. Por quê? Porque a resolução do apetite, a resolução da fome, depende basicamente de duas dimensões. Do nível físico, que é a sensação de plenitude gástrica, e do nível psíquico, que depende de estímulos sensoriais. À medida que o bebê mama no peito, a composição do leite ao longo da mamada vai mudando e aumenta o teor de gordura no final da mamada. Esse aumento do teor de gordura no final da mamada satura as papilas gustativas do bebê, que desencadeia a neuroquímica da saciedade. Então, a nível psíquico, se tem aí a resolução do apetite, que está compatibilizado com a dimensão física da plenitude gástrica. Então, na realidade, o ser humano que mama no peito em regime de aleitamento exclusivo por 6 meses, ele aprende a regular a ingesta de alimentos. Deixa eu ver que interessante, né? Mostrando que realmente é mais complexo e mais saudável do que a gente imagina. E vamos voltar ao mercado? Antes de voltar no mercado, a gente vai fazer uma pequena pausa, e até porque eu quero também conversar com você sobre a informação das latas de leite em pó que, chegando na África, traziam aqueles bebês lindos, euro-americanos, e que isso fez com que as africanas achassem que era a grande solução. E por causa de vários problemas, houve uma mortalidade infantil muito grande. A gente vai saber por quê no próximo bloco, e também vai saber por que somos os grandes campeões de bancos de leite, campeões mundiais. Não sai daí, a gente volta já. O Canal Saúde está de volta conversando sobre a maior rede de bancos de leite humano do mundo, com João Aprígio de Almeida, Maria Auxiliadora Mendes Gomes, Ana Gorete Maranhão e Sônia Salviano. E agora, voltando a falar da questão econômica, eu também lembrei da grande mortalidade infantil que teve na África pela ilusão de que o leite em pó e que a questão industrial da amamentação, ela seria a grande solução. E você me comentou aqui no intervalo que isso aconteceu também na sua cidade, né? Como é que foi isso? Conta pra gente. É verdade, eu lembro ainda da infância, né, no Crato, sul do Ceará, as latas de leite chegavam através das igrejas, né? Havia uma distribuição gratuita para as crianças pequenas, as mulheres todas pegavam leite, usavam, deixavam de dar o peito e daí a pouco o leite acabava e elas tinham que fazer uso, né, do leite que tinham que comprar. E eu lembro que a minha mãe, ela sempre foi muito resistente. Eu mamei no peito 3 anos, ela amamentou os 8 filhos. E ela falava que não acreditava que aquele leite fosse melhor que o leite dela. Eu acho que esse foi um fator cultural importante na minha formação, que fez com que eu decidisse pela amamentação e tenha amamentado com sucesso. Em relação a essa questão do marketing das empresas e da figura bonita para poder atrair as mamães, assim, eu acho que o Brasil está anos-luz de muitos países. O Brasil foi o primeiro país a adotar o Código de Comercialização de Alimentos para Lactentes. E hoje o nosso código é absolutamente rígido, ou seja, nenhum leite ele pode vir com figuras que lembrem bebês, ou seja, que possam estar seduzindo a mãe dizendo que aquele leite posso usar é saúde como atrativo quando a saúde não está lá, né? É melhor do que o leite materno. Ou seja, isso, de fato, foi uma contribuição muito grande. Se reduziu muito a questão do mercado aí na prática da amamentação. E avançando nessa questão do leite em pó, e essa mortalidade na África aqui, pela informação que eu tenho, se deveu também bastante por causa da água que era usada, né? Tem essas outras questões, né? O leite em pó precisa, para que ele tenha algum efeito positivo, ele precisa ter uma água limpa e tal. Essas coisas todas, você acha que essa informação, ela está dada ou a questão mercadológica venceu até nisso, né? Como se o leite em pó fosse a solução independente da maneira com que fosse usado? Bom, eu não acho que venceu, né? Eu acho que ganhou algumas batalhas, né? Mas eu acho que hoje as organizações mundiais que trabalham com saúde, enfim, existe uma resistência e um novo enfoque para isso, né? Agora, é claro que essa infraestrutura necessária ao uso de um leite artificial, né, ela muitas vezes ela não é tão valorizada assim pelas camadas mais menos abastadas da população, né? E muitas vezes a Ana estava lembrando aqui no intervalo também, né,
A mortalidade infantil em populações de baixa renda que não se beneficiam do aleitamento materno é 10 vezes maior, né? Então, essa é uma estratégia hoje, em termos de saúde pública, independente da classe social, né? Mas é claro que as populações em maior risco social são muito mais beneficiadas, assim, o seu impacto é direto, né? Maria... Eu queria só uma coisa, Renato, assim, um pouco dar uma pitada aqui. A gente tem que entender também esse resgate da amamentação dentro de um contexto mais amplo, de revisão de práticas em relação à saúde da mulher e da criança, né? Hoje existe um empenho enorme, né, da equipe do Ministério da Saúde, dos estados, enfim, em rever práticas absolutamente inadequadas, por exemplo, para o parto, para o nascimento. Então, todo um resgate de aspectos culturais, de valores afetivos para o nascimento do bebê, para os seus primeiros meses, que são fundamentais em todos os aspectos da defesa imunológica, da nutrição e tudo mais, mas são fundamentais também se a gente quer reverter uma nova epidemia em termos de saúde pública, que é a questão da violência, né? A gente sabe hoje como essas práticas ligadas ao nascimento e aos primeiros meses de vida, né, são importantes e podem atenuar, né, a questão da violência. E é interessante que a amamentação vem de carro-chefe desse resgate, dessa questão tão ampla, tão complexa e tão saudável, né? Não, dentro dessas políticas que a Maria cita, eu acho que uma das mais fundamentais foi a questão dos hospitais amigos da criança, ou seja, o credenciamento de hospitais que cumprem os 10 passos da amamentação e mais 5 voltados à questão da saúde da mulher, a questão toda dos bancos de leite, né, essa rede de bancos de leite, projetos como o projeto Carteiro Amigo, você tem um exército de 17 mil carteiros promovendo a amamentação, bombeiros, ou seja, são profissionais que não tem nada a ver com a questão da saúde, né? E mas, que ao mesmo tempo tem, então aí difundindo, e agora a Unidade Básica Amiga da Amamentação também, voltados para você estar ampliando a questão do conhecimento, melhorando a prática do profissional. Eu acredito que esse foi o grande avanço da política pública. Quer dizer, passar a tratar o aleitamento como uma questão de cidadania e não como um problema do setor saúde. E nessa perspectiva vale resgatar uma outra informação importante, né? Que na realidade existe uma diferença estatisticamente significativa no quociente de inteligência quando se compara crianças que foram amamentadas até o 6º mês e crianças que foram desmamadas precocemente. Vários estudos seguiram essas crianças longitudinalmente até a fase universitária e evidenciando que nas diferentes faixas etárias continuava se mantendo a diferença pronunciada do quociente de inteligência. Sim, mais uma questão, né? Além da prevenção da obesidade, o QI das pessoas... Pois é, aí você volta na questão da cidadania. Se a gente imagina que a construção de um Estado-nação mais digno no futuro, dentre outras questões, depende do investimento que se faz na infância, qualquer energia que se puder desprender disso ainda vai ser pouco. Ok, então vamos conhecer agora 160 unidades do país distribuindo leite materno para mais de 290 mil crianças. O Brasil é o grande campeão mundial de bancos de leite humano. Aqui no Brasil, nos anos 40, os profissionais de saúde já sabiam da importância do leite materno, apesar da indústria de leite e dos mitos em relação à amamentação. Mas muitas crianças eram desmamadas precocemente e o índice de mortalidade era grande. Daí surgiu a ideia de fazer um banco de leite humano. A Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, deu o primeiro passo. O primeiro banco de leite do Brasil foi criado em 1943, aqui no Instituto Fernandes Figueira, no Rio de Janeiro. No início, a preocupação era uma só: ter leite humano para repassar a quem precisa. Com o tempo, o Instituto, que faz parte da Fiocruz, deixou de ser apenas uma casa de coleta de leite e passou a ser um centro de amparo à amamentação e à gestante. Começou a desenvolver tecnologia de baixo custo e formar profissionais. Hoje, o Banco de Leite do Instituto Fernandes Figueira é o maior do mundo. Tem uma rede de 160 unidades operando no país. Só nos últimos 3 anos, 150.613 voluntárias doaram 217.667 litros de leite humano, o que fez com que 290 mil crianças pudessem ter leite materno. E o Instituto não está sozinho. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros ajudam na coleta do leite. Eles vão à casa das doadoras receber o leite já congelado e deixar novos frascos de coleta. Um gesto de pura solidariedade. A gente sabe que o leite materno é muito importante para a criança. Então eu estou com bastante leite e eu acho importante, né, ao invés de jogar fora,
a gente dá para pessoas que estão precisando, né? Depois que ele nasceu, que eu li uma reportagem no jornal, aí eu achei assim que, poxa, do jeito que ele precisou, nos primeiros dias eu não tinha leite, outras crianças também precisavam. Então eu não gostava, já que eu tinha muito, então para mim não ia ser incômodo nenhum, dá para eles também. A gente se torna até um pouco mãe dos bebês também, né? O doar leite. Depois, o leite é levado ao instituto, onde passa por vários processos para deixá-lo em condições adequadas ao consumo de crianças. Depois, o leite vai para os bebês internados em hospitais. A gente vê a questão da cidadania reforçada também, os voluntários, toda a sociedade se envolvendo para que isso tudo aconteça, né? E eu queria saber, João, o que está por trás desse pioneirismo? Porque eu acho que a gente também foi vítima desse mercado, dessa tentativa de impingir os substitutos do leite humano. E o que faz com que desde a década de 40 já se perceba aqui no Brasil a importância da amamentação levando a esse campeonato de bancos de leite? Eu acho que tem 4 coisas que são fundamentais aí. A primeira questão, que eu acredito, foi a oportunidade que a Fiocruz encontrou de desenvolver pesquisas e metodologias de trabalho e tecnologia que permitissem que os bancos de leite operassem dentro de uma forma segura, mas respeitando aquilo que a saúde pública brasileira pode pagar. E não fizesse simplesmente importação de modelo, que é o que a gente verifica no resto dos países. E que geralmente quando a gente tem sucesso, a gente vê que não seguiu nada, criou nada. Exatamente. Próprio, né? Segundo ponto fundamental é que, apesar da Fiocruz ter arrancado e ter construído esse ranking de liderança técnico-científica na área, esse processo ele é um processo de construção coletiva. E aí você tem um grupo de profissionais que há 1 década e meia estão aí se dedicando, fazendo com que esse processo avance. Os heróis anônimos, né? Isso, exatamente. Então, essa questão, ela é de vital importância. Terceiro aspecto fundamental. A rede começa a ser fundada em 85, ela tem uma trajetória, o Brasil tinha 8 bancos de leite humano, ele chega em 98, quando se tem o primeiro Congresso Brasileiro de Bancos de Leite Humano, presidido pela doutora Sônia, em Brasília. E ali, naquele momento, essa rede que vinha sendo construída, ela ganha forma de projeto, ela ganha corpo. E pela primeira vez, os bancos de leite são assumidos como uma prioridade nas agendas de saúde pública desse governo, quando, na realidade, esses bancos de leite passam para a área da saúde da criança, no Ministério da Saúde. Aí virou prioridade. A gente passou a ter alocação de recursos financeiros para isso, a gente passou a ter prioridade política nas discussões, na formulação de estratégias, a gente passou a ter voz mais ativa, com uma interlocução pela área da saúde da criança, que assumiu para si essa responsabilidade e abriu espaço. Não foi simplesmente uma questão já importante de financiamento, mas de abrir espaço para isso. Pelo que a gente viu aqui também, é um financiamento que tem retornos sem sombra de dúvida, mas é muito importante. Eu acho que nós não temos um determinante, nós temos um conjunto de determinantes. Você esqueceu o mais importante, O quarto, você disse que eram 4, citou 3. Não, ele esqueceu o mais importante, porque essa Rede Nacional de Bancos de Leite Humano é coordenada por uma pessoa como João. Não, a gente tem absoluta certeza que o sucesso dessa rede está na capacidade, no trabalho, no conhecimento e na liderança que o João exerce sobre essa rede. Então, feita aqui a justiça. Isso é uma unanimidade. No próximo bloco, com o surgimento da AIDS, o que muda na amamentação. E o mundo se une na Semana Mundial de Aleitamento Materno. Sai daí, a gente volta já. Carla Sode está de volta conversando sobre amamentação e bancos de leite com João Aprígio de Almeida, Maria Auxiliadora Mendes Gomes, Ana Gorete Maranhão e Sônia Salviano. Antes da gente falar se há alguma contraindicação para a amamentação e quais são elas, mesmo sem engravidar, a mulher pode amamentar? Pode. Algumas mulheres conseguem amamentar, desde que desejem, que tenha um bebê que sugue no peito. Então, existem várias experiências já mostradas. Através do desejo da mãe e do estímulo e do estímulo da sucção do bebê. Quando o bebê estimula e ela deseja, com o progredir dos estímulos, ela consegue produzir leite.
Então existem vários casos, tem um caso muito recente relatado no Banco de Leite de Goiânia, no centro de referência, de uma mãe cujo filho tinha um problema imunológico severo. Ela tinha interrompido a amamentação nos primeiros meses e aos 2 anos e meio ela decidiu relactar esta criança. Então a criança conseguiu mamar, ela produziu leite, amamentou até os 4 anos de idade, numa fase muito crítica para a saúde do filho dela. A maravilha da natureza, né? E uma outra pergunta também antes de entrar, é a questão, mais um mito que a gente quer derrubar, a questão do seio cair, que sempre fala, não vou amamentar, isso também estava muito por trás das questões antigamente, né? Deixa com a mama de leite para eu preservar o seio. Isso é verdade? Essa é uma preocupação muito grande entre as mulheres. Quando a gente discute em grupos de gestantes, durante o pré-natal, muitas verbalizam essa preocupação de não querer amamentar porque não quer que o peito caia. Quer dizer, de fato, a queda do peito, ela ocorre com a gravidez, que é quando a mama aumenta de volume. Ela ocorre por questões familiares e pela própria idade, né? A gente encontra mulheres com 45 ou mais anos que amamentaram 8, 10 filhos e que têm mamas invejáveis. Mas eu tenho um exemplo disso. Né? Nós trabalhamos com uma enfermeira lá no Ministério da Saúde que tinha 8 filhos e que amamentou os 8 filhos, né? E toda vez que se falava da questão do mito, a mulher não amamenta porque meu peito vai cair, ela abria a blusa e mostrava seios maravilhosos. Depois de 8 bebês. Depois de 8 bebês. Então, na verdade, a gente sabe que essa questão é uma questão de gravidade, que isso vai acontecer com a idade, mas que tem todos os cuidados que a mulher hoje faz durante a gravidez, da sustentação da mama, e que isso é uma absoluta bobagem. E o que se ganha também em relação a isso? Tem um amigo nosso, mastologista, Luiz Ayrton, que diz uma coisa muito interessante. Tem 3 questões básicas para que isso não aconteça. Escolher pai e mãe porque tem um determinante genético, né? Não engravidar e não passar dos 30. Então, se pegar essas 3 questões, por favor. Todos nós aqui já passamos. Por isso que eu fiz questão de citar Luiz Ayrton, não é João Aprejo. Os meus protestos, eu me eximo dessa responsabilidade. Por favor. Ok. Infelizmente, em alguns casos, amamentar pode ser perigoso. Um estudo da Organização Mundial de Saúde revelou que os bebês que não são amamentados no peito têm 6 vezes mais risco de morrer de doenças infecciosas nos 2 primeiros meses de vida do que os amamentados. O estudo apenas constata o que já se sabia na prática. O aumento das taxas de mortalidade infantil fez com que o governo brasileiro tratasse a amamentação como uma questão de saúde. Por isso, a partir dos anos 80, passou a investir em congressos, seminários e campanhas para difundir os benefícios do leite materno e incentivar as mães a amamentarem seus filhos. Logo depois, começou o Programa de Incentivos ao Aleitamento Materno, com treinamento de profissionais e parceria com a Unicef. A informatização ajudou a ampliar a rede de bancos de leite para todo o país. As iniciativas relacionadas à amamentação não aconteceram apenas no Brasil. A partir de 1992, uma ONG internacional idealizou a Semana Mundial de Aleitamento Materno, que é comemorada em mais de 120 países. A ideia é sensibilizar a comunidade científica para a promoção do aleitamento materno e disponibilizar condições para que ele aconteça. Outros trabalhos estão sendo realizados em relação às mães soropositivas. Elas precisam ser informadas sobre as opções que existem para a alimentação dos filhos, já que não podem amamentá-los. Uma das opções pode ser o banco de leite. Bom, é importante a gente tocar nesse assunto que a gente vem vendo que, graças aos avanços da ciência, hoje em dia as mulheres soropositivas podem cada vez mais ter os seus bebês e ter os seus bebês saudáveis sem o vírus. E uma das condições é essa, né? É que, que a mãe soropositiva não amamente o bebê, não é? Essa é a recomendação do Ministério da Saúde, né? Tanto da área de saúde da criança, que tem o programa de aleitamento materno, como da Coordenação Nacional de DST/AIDS, ou seja, aquelas mulheres que são HIV positivas, elas não devem amamentar os seus bebês, né? E aí, a recomendação é que utilizem o leite do banco de leite humano ou que procurem o seu médico, nutricionista para isso. Mas uma coisa muito importante aqui também uma outra coisa que está absolutamente desaconselhado atualmente é a questão da amamentação cruzada. Aquelas antigas amas de leite, ou seja, a mãe, por qualquer problema, não pode amamentar,
dava para que seu bebê fosse amamentado por uma outra mulher. Hoje, por todos esses problemas, a questão da AIDS, de outras patologias que o aleitamento materno é desaconselhado. Então, em casos, por exemplo, que a mãe não possa amamentar, o recomendado é o banco de leite, não uma outra mãe. Uma questão importante que a gente deve ficar. Essa questão da amamentação cruzada é aquela prática onde a amiga amamenta o filho, enfim, onde outra mãe amamenta um bebê que não é o seu próprio filho. É importante que se diga que, apesar de ter uma probabilidade pequena, o risco não é só para o bebê, existe também o risco para a mulher. Porque se aquele bebê for soropositivo, existem trabalhos que mostram que, apesar de se tratar de uma probabilidade pequena, o bebê também pode contaminar a mulher. Então é muito importante que a amamentação cruzada ela seja, digamos assim, mais do que desestimulada, banida. Que de fato ela seja banida como prática. E a gente vê que isso é uma questão cultural, é importante frisar bastante. Bastante. Né? E a questão do apoio nos bancos de leite humano, é muito importante que se diga assim, os bancos de leite humano no Brasil, sobretudo no Brasil, são casas de apoio à amamentação. Então, as mulheres soropositivas que vivenciam dificuldades, eu acho que desde a gestação, que precisarem de maior amparo, elas podem procurar os bancos de leite humano, sim, porque lá vai ter uma equipe de profissionais, digamos assim, devidamente habilitados para ampará-las, aconselhá-las, auxiliá-las e ajudá-las. Agora, infelizmente, quer dizer, a gente não pode pensar no banco para fornecimento de leite, porque a responsabilidade dos bancos, ela é muito grande em relação aos recém-nascidos prematuros de baixo peso internados nas UTIs neonatais. Para se ter uma ideia de números, para se falar de maneira mais objetiva, no Rio de Janeiro, por exemplo, no Grande Rio, no município do Rio de Janeiro, no Grande Rio de uma forma geral, nós precisamos recolher para atender recém-nascidos prematuros cerca de 90 mil litros de leite humano por ano. Para atender o recém-nascido internado em UTI neonatal. Nós estamos colhendo hoje alguma coisa na casa de 10 mil, estamos com um déficit na casa de 80 mil, que são prematurinhos, bebês pequenos, que dependem do leite humano como um fator de sobrevivência, que mamam 2 ml por mamada. E o bebê soropositivo, ele, na realidade, apesar da soropositividade, ele é uma criança que tem um desenvolvimento normal. E até os 2 anos a gente nunca sabe se ele vai ser soropositivo. Agora, os bancos de leite não têm como suprir essa demanda e não em volume de leite, e não é a proposta suprir, mas sim, toda e qualquer mulher que precisar de amparo, de apoio, de orientação, de como proceder, quer dizer, os bancos de leite estão aí também para isso. Bom, então, mas colocando isso que você colocou, e com certeza alguma mãe que esteja amamentando seu bebê e que tenha leite sobrando, nesse momento está se perguntando, bom, se é tão importante assim, eu quero doar o meu leite para o banco de leite. Como é que ela faz? Olha, como nós estamos aqui falando para um cenário nacional, a gente pode dizer assim, procure o banco de leite mais próximo da sua residência, ou consulte no site da Rede Nacional na internet, ou de forma mais objetiva, ligue para o 0800 26 8877, que é o projeto Bombeiro, que dá suporte à Rede Nacional e que tem a oportunidade de dizer, olha, eu estou ligando de Botucatu. Em Botucatu, instituição tal, telefone tal, entre em contato. Que lá nós temos esse 0800 da rede, graças ao apoio da Telemar e da Secretaria de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, que mantém esse atendimento funcionando de segunda a segunda, de 8 da manhã até 5 da tarde. Bom. Para as mulheres que já conhecem, bancos de leite nos locais onde moram, se elas estão amamentando os próprios filhos e o leite está sobrando, é o momento de fato de pensar na doação, E se ela já conhece o banco, tem acesso ao banco de leite ou telefone, ela pode telefonar e buscar essa orientação, É um ato de cidadania, de solidariedade. De cidadania, de solidariedade. Todas as mulheres, teoricamente, podem ser doadoras de leite, porque a maioria do 3º para o 5º dia depois do parto produz mais leite do que o bebê consegue retirar do peito. Então, se ela identificar esse excesso de leite, nessa fase, teoricamente, todas podem ser doadoras, E os bancos de leite, hoje, eles trabalham com doações, uma demanda espontânea, e que quanto mais mulheres se dispuserem a ajudar,
né, mais bebês com certeza serão atendidos. E nesse aumento da demanda, a questão dos bombeiros é de fundamental importância. É por isso que nós estamos hoje numa grande iniciativa de estar ampliando esse projeto, que hoje só tem em 7 estados da federação, para que a gente possa contar com esse projeto em todos os estados da federação. E para isso a gente precisa da sensibilização desse comandante, né, do Corpo de Bombeiro, que faça um trabalho integrado com as secretarias estaduais de saúde. Então fica aqui o apelo, espero que haja bastante resposta a esse chamado de solidariedade, esse chamado de cidadania. E a gente também quer chamar para o 3º Congresso Brasileiro de Bancos de Leite Humano, que vai acontecer de 16 a 20 de agosto de 2002 em Petrópolis, no Quitandinha, no Rio de Janeiro, né? Quitandinha, no Rio de Janeiro. É o terceiro, digamos assim, é o terceiro evento, né, a nível de congresso. A nossa pioneira nos congressos, doutora Sônia Salviano, que inaugurou a sede em Brasília. João, pioneirismo é dele, todos sabem, em né? Brasília, no primeiro congresso tivemos 850 participantes. O segundo congresso, que foi o primeiro internacional, realizado graças à estrutura que a doutora Ana Goretti possibilitou. Nós tivemos 1.250 participantes e estamos esperando agora no Quitandinha 2.000 participantes. Sejam todos muito bem-vindos. É um congresso dedicado à pesquisa e desenvolvimento tecnológico em amamentação. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou citar só mais alguém que vai estar lá também, que é o Canal Saúde. Então fica aqui o desejo de sucesso para esse congresso, e eu queria agradecer bastante essa mesa, que eu já vi que a gente teve o privilégio de trazer as pessoas importantíssimas aqui na questão. Queria agradecer a todos vocês. Sônia, Ana Goretti, muito obrigado. Maria Auxiliadora, João, muito obrigado. E nós queremos saber a sua